Então, o nosso fármaco, ele tem o nome de Urtican, foi batizado, né? Aqui à direita está a molécula dele. A fórmula molecular dele resumidamente, é C14H28NO. As indicações dele, ele é ansiolítico, também pode ser antiepilético e relaxante muscular. O mecanismo de ação dele, ele é um inibidor, acho que esse não competitivo aqui está errado, acho que é um inibidor irreversível do GABA transaminase, que é uma enzima que degrada o neurotransmissor GABA, né? Então, ele é um agonista GABAérgico indireto, no caso. Ele estimula a ação do GABA nos neurônios, né? O descobrimento da molécula, né? Bem resumido aqui, uma criança que brincava todos os dias no quintal onde haviam muitas urtigas começou a apresentar sonolência e fraqueza muscular, coincidentemente nos dias em que tocava nessas plantas. Sua mãe achou o fato curioso e relatou a seu amigo, que é farmacêutico e pesquisador. O pesquisador constatou o fato e percebeu que os efeitos se assemelhavam a de calmantes e sedativos. A partir de então, decidiu isolar as moléculas da toxina da urtiga e iniciar uma pesquisa a fim de encontrar algum composto peculiar que pudesse estar causando esses efeitos no garoto. Daí se iniciou a fase de pesquisa básica, né? Isolando essa molécula. O pesquisador aplicou a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência para separar as moléculas, né, presentes naquela toxina que está na folha da urtiga. Aí o resultado, ele encontrou 3 diferentes compostos, né, sendo que 2 deles eram bem conhecidos e um dele era totalmente novo, né, não tinha registros ainda daquela molécula na literatura. E aí ele aplicou técnicas para identificar, né, a composição molecular, e ele encontrou aí a fórmula molecular C14H28NO. Encontrada essa molécula diferente, que talvez pudesse estar causando esses efeitos, ele iniciou a pesquisa pré-clínica, né? Pesquisa pré-clínica, testes in vitro. Primeiramente foi aplicado urticam em tecido nervoso e observado que suas moléculas se ligavam irreversivelmente à enzima GABA transaminase, inativando-as. Essa GABA transaminase, ela é uma enzima, como eu falei anteriormente, ela degrada o neurotransmissor GABA para que ele possa ser recaptado, né, no neurônio pré-sináptico. E uma das funções principais do GABA é a inibição do sistema nervoso central, né? No caso, ele é um dos principais inibidores excitatórios, né? Ele inibe a excitação do sistema nervoso central. Em altas concentrações, ele causa efeito anestésico, sedativo mesmo, né? Então, com a recaptação desse GABA suprimida, então ele fica mais tempo na fenda agindo, né? Que potencializa esse efeito sedativo dele. Como mostra as figuras a seguir, né, que a gente elaborou aqui. Aqui a gente tem fenda pré-sináptica, né, liberando aqui o GABA. Esses pontinhos vermelhos são o neurotransmissor GABA. Essa bola azul aqui é a enzima GABA transaminase, né. Desse lado aqui ela está quebrando, ó, o GABA em moléculas menores, né. Aqui também, ó. E aí essas moléculas menores, elas são recaptadas aqui pelo neurônio pré-sináptico. O GABA, ele é quebrado em glutamina. Aí essa glutamina vai sofrer reações e vai ser transformada de novo em GABA e vai ser liberada de novo quando precisar. Né? Esse aqui é o mecanismo normal do GABA, né? Aqui tem os receptores dele também, GABA-alfa. Aí com a ação da urticam, que são esses pontinhos amarelos aqui, ela vai fazer uma ligação aqui num ponto diferente do ponto que o GABA se liga, né? No caso, é um inibidor não competitivo, né? Irreversível. Ele inativa completamente a GABA transaminase. Então, essas enzimas não quebrando esse GABA, a concentração maior aqui, né? Então, vai haver um maior efeito desse neurotransmissor na fenda sináptica.
Aí tá, a toxicidade hepática, né, que é uma coisa que foi pedido. O pesquisador aplicou a urticam em tecido hepático, observando o mecanismo do citocromo P450 e constatou que não houve inibição nem indução das enzimas desse complexo. O que significa isso? Pelas pesquisas que a gente fez, a gente entendeu que o citocromo P450 é um complexo de enzimas, né? E aí, dependendo da composição do fármaco, ele pode alterar algumas enzimas desse complexo. No caso, ele pode inibir algumas enzimas ou induzir uma produção maior dessas enzimas. Isso pode alterar a ação de outros fármacos, né, causando toxicidade a outros fármacos. Então, não foi observada nem indução e nem inibição dessas enzimas do citocromo P450. Aí os resultados apontaram baixa toxicidade e baixa possibilidade de interferência na ação de outros fármacos. E não houve formação de metabólitos potencialmente tóxicos ao organismo. Só alegria, né? Fase pré-clínica ainda, resultados dos testes in vitro. Aqui é os resultados finais dos testes in vitro, né? E ao observar todos os resultados, o pesquisador percebeu que se tratava de uma ação ansiolítica eficaz, né? Não só ansiolítica, mas também antiepilética, sedativa, mas o foco dele era de produzir um fármaco ansiolítico, né? Já que teria um melhor retorno financeiro. Continuando. Tá, agora a fase pré-clínica, agora nos testes in vivo, né? A gente viu testes in vitro, agora é nos camundongos. O pesquisador iniciou os testes em camundongos, observando todos os efeitos relacionados à farmacocinética, estabilidade, toxicidade de curto e longo prazos, relação dose-resposta, formulação, efeitos sobre a fertilidade, mutagenicidade, carcinogenicidade e teratogenicidade. Aqui eu falei bem rápido, mas esses testes que demoram bastante, está resumido mesmo. Aí a gente viu, ele viu também aqui a relação dose letal e efetiva, né? Que é uma fórmula que se usa para definir a janela terapêutica, que a gente também pesquisou sobre isso. Então, o resultado da dose letal LD50 foi 25 gramas, e a dose efetiva, que é o ED50, foi 100 miligramas. E na fórmula se divide o LD50 pelo ED50, né? Então, fazendo essa divisão, obteve-se o índice terapêutico 250. Esse índice terapêutico, ele é um índice bem seguro em relação à janela terapêutica do fármaco. Então, mais uma vez, o urticam apresentou bastante, né, probabilidade de passar nesses testes e prosseguir nos testes laboratoriais, né, e clínicos. Deixa eu passar aqui. No caso aqui, ele teve uma janela terapêutica ampla, né, bem segura. Fase pré-clínica, testes em vivo ainda. A nova molécula obteve êxito em todos os requisitos descritos anteriormente e também se mostrou eficaz no bloqueio do GABA-transaminase nos camundongos, né, provocando também relaxamento e sonolência nos mesmos. E com a urticam aprovada na fase pré-clínica, iniciou-se a fase clínica, né. Fase clínica... Deixa eu só ver aqui, professora, que foi dividido. Ah, tá. Eu acho que agora é o Everton. Finalmente. Boa noite, professora. Boa noite, galera. Bom, ele foi testado na fase clínica. Ele foi iniciado em testes humanos, e aqui fala que foi em torno de 4 anos. E para manter a segurança dos cobaias, ela foi dividida em 4 vezes. Na primeira fase, foi avaliado a posologia dele, ou seja, o tanto que o paciente pode administrar
sem causar dano. E também foi avaliado a dose máxima tolerada, para causar mais segurança, né? E ele foi realizado um número pequeno de pessoas, novamente, para manter a segurança das cobaias. Já na fase 2, já iniciou com um número moderado de pessoas, ou seja, de 100 a 200. E nessa fase foi realizado o intervalo de dose, o metabolismo e a cinética. Também procurando saber a toxicidade desse medicamento. Então, aí continuando, né, fase 3, aqui foi estabelecida a eficácia e segurança da Urticam, testando ele num número muito maior de pacientes, né, de 5 a 10 mil. A fase 3 é uma fase muito importante, inclusive é a fase que está essas vacinas agora, né, a da China, né, de Oxford, a da China, lá não sei qual que é o laboratório, dessa que o pessoal não está querendo aceitar, eu só sei que é a terceira fase, né, ela é bem importante para determinar a segurança do medicamento, do fármaco, né. E nessa fase, alguns efeitos tóxicos, né, podem ser detectados também, que não foram detectados anteriormente. Está bem resumido aqui. E, finalmente, né, a Urticam chega ao mercado na fase 4, onde ela vai ser avaliada também quanto à eficácia, segurança, mas, nesse caso, um número muito maior de pacientes, né, no caso, a população. Essa fase também é chamada de farmacovigilância, né. Nela, os profissionais competentes vão fazer o registro de qualquer fato observado sobre o uso da Urticam que não tenha sido descrito nos estudos anteriores, como, por exemplo, reações adversas. As observações coletadas nessa fase servirão para promover a experiência com o novo fármaco e avaliar também novas indicações para o mesmo. No caso aqui, ele pode, como falei anteriormente, ele pode ser usado também como antiepilético, né, sedativo, dependendo da dosagem.